Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e reverendo do direito. Bem-vindo você que está ao vivo aí conosco. À medida que você for tendo qualquer pedido de esclarecimento, manda no chat aí que o Davi vai passar para a gente, tá? E aí a gente já vai alterando a pauta aqui para atendê-los. Boa tarde, pessoal. Eu estou também com o chat aberto aqui. E a gente vai monitorando as perguntas e respondendo na medida do possível, obviamente, que hoje nós vamos falar de um assunto tão recente, que talvez a gente não consiga nem ter acesso às informações todas completas. Hoje o dia amanheceu, 6 horas da manhã, com a Polícia Federal na casa do Bolsonaro. Caraca. Esse é o telefone do Flávio, é isso que acontece com o programa ao vivo. Desliga. E aí, pessoal, 6 horas da manhã, para quem estava ligado no jornal igual a gente estava, Polícia Federal chegou na casa do Bolsonaro com uma ordem emitida pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente pelo Alexandre de Moraes, que dentre várias determinações tinha ordem de busca e apreensão e uma ordem específica para colocar uma tornozeleira eletrônica no Bolsonaro em decorrência de atos por ele praticados, que nós vamos analisar aqui agora. Só explicando que se você quiser a integralidade da decisão, está disponível no próprio site do STF. Se você chegar lá na notícia que tem no cabeçalho lá, dessas medidas, no final dela tem um link para a petição 14.129 do Distrito Federal, que é essa decisão. Lembrando que o que é importante a gente saber e por que às vezes o posicionamento do jurista é diferente do senso comum. Porque a Constituição, no inciso 10 do artigo 93, fala que toda decisão judicial, para ser válida, ela tem que ser motivada, né, Paulo? Exato. Então, quando a gente analisa a decisão, a primeira coisa que a gente vê é se houve a motivação específica em relação a cada um dos institutos que a própria petição decide. Então, são duas motivações que a gente precisa de analisar. A do artigo 312 e do artigo 309 do Código de Processo Penal, que fala sobre prisão cautelar e fala sobre as medidas cautelares que podem ser substituídas podem substituir a prisão. No caso aqui, foram medidas cautelares que foram colocadas em desfavor do Bolsonaro, e todas têm que ter uma motivação específica. Não é igual o Trump amanheceu lá e falou assim, eu vou penalizar o Brasil e aceito qualquer tipo de motivação. No sistema jurídico brasileiro, as decisões judiciais, para que sejam válidas, elas têm que ter a motivação específica. E essa motivação tem que ter a motivação fática, quais são os fatos que sejam aquela decisão, e a motivação jurídica, que é a decisão está arrimada em quê? Então, tecnicamente, é isso que o jurista faz. Ver se há adequação dos fatos, o nexo de causalidade com a lei, e aí, se enquadrando os fatos ao descrito da lei, o juiz pode, dentro de uma noção de proporcionalidade, deferir ou não determinadas medidas. Qual que é o contexto? A gente vem trazendo já há alguns meses, apontando para vocês os acontecimentos que estão motivando todas essas decisões e esse posicionamento do STF, precisamente em relação ao processo, que é fato sucessivo dos atos acontecidos em 8 de janeiro, que foi aquela tentativa de golpe malfadada. E aí, só para contextualizar, a gente tem a decisão, até coloquei aí no chat o número, caso vocês queiram buscar no site do STF, está lá à disposição. O que é que motivou, segundo a decisão que nós analisamos? Peraí, posso só dar um corte aí antes? Que é a legitimidade para pedir a prisão. Okay. Tá entendendo? Mais uma coisa. Que eu esqueci, foi erro meu, tá? O que acontece? Para o juiz deferir a prisão, o juiz não é parte do processo criminal.
quem é a parte é o Ministério Público. Então, o próprio juiz não pode decretar de ofício a prisão de ninguém sem o requerimento. No caso aqui, pela própria decisão, fala que no curso das investigações do inquérito 4995, Distrito Federal, e considerando o final da instrução processual e o início do prazo para alegações finais na ação penal 2668, a Polícia Federal representou pela necessidade de decretação de medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro. Então, o pedido está correto. Quem pediu foi a Polícia Federal. Isso. Né? Antes que se comece a especular que é Alexandre de Moraes de novo querendo fazer tudo. Aí o processamento o que é? Dá vista para o autor, para quem tem a legitimidade jurídica para representar a sociedade em juízo, em ações criminais, que é o Ministério Público. Ele deu parecer, e tudo consta aqui na petição e na decisão, pelo prosseguimento e pela concessão das medidas cautelares, e aí volta para o juiz. E aí o juiz decide, que é essa decisão aqui. A decisão tem que ser motivada e tem que ter todos os fundamentos da decisão aqui. Então, quando o cara fala que o Supremo decide sem fundamento, é mentira. Tá entendendo? Você pode não concordar e até ver que achar que a motivação é insuficiente ou coisa desse jeito. Mas a técnica processual foi seguida. O juiz natural, o devido processo legal, está todo sendo seguido. Discussões que eventualmente acontecerão, que a gente já antevê, são discussões acerca de eventual abuso. Né? Pode-se discutir, e como foi hoje de manhã, não deu tempo nem de começar essa discussão, pode ser que venha à tona a questão de que ocorram interpretações de que é um exagero. A gente não vai julgar a decisão, a gente vai apontar tecnicamente como foi realizado e quais os motivos que levaram o Alexandre de Moraes a dar essa decisão. Então, o primeiro motivo que o Flávio acabou de mencionar, ele foi motivado por um pedido da PGR. A Polícia Federal pediu e ele concedeu. Por que ela pediu? Primeiro, o inquérito, o processo que avalia os atos do 8 de janeiro está em trâmite. Vocês viram há menos de um mês, acho que tem um mês mais ou menos, foram ouvidas as partes, as testemunhas, depois os acusados, aí teve toda aquela discussão e o processo está em fase de alegações finais. O que acontece no direito brasileiro? Quando um réu de um processo penal está, de alguma forma, tentando atrapalhar ou tumultuar o trâmite processual, seja lá de que forma for, ou constrangendo testemunhas, ou tentando monitorar algum tipo de prova, ou criando artimanhas, isso tudo ensejaria uma prisão preventiva ou alguma ordem de restrição via cautelar que seria motivada. O que está sendo falado nessa decisão especificamente que aconteceu? Primeiro, sugere-se ter havido coação no curso do processo, obstrução de investigação, o atentado à soberania nacional permaneceria, porque quando você continua praticando atos que atentam contra a soberania nacional no curso do processo, você ainda está atentando contra a soberania. E tivemos também o agravante dessa viagem do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e a retaliação que está vindo do governo americano para nós brasileiros aqui, que a gente até discutiu semana passada, que tudo indica ser motivada pelas articulações que o próprio Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. E encontrou-se provas de que o Jair Messias Bolsonaro teria enviado 2 milhões, agora eu não sei se foi de dólares ou de reais. De reais para o Eduardo Bolsonaro. Que ele mandou 2 milhões de reais para o Eduardo Bolsonaro, e aí entendeu-se isso como se ele estivesse financiando a ida do filho para os Estados Unidos para que o filho articulasse contra o governo brasileiro. Então, o contexto é esse. Até porque, tecnicamente, está aqui, no primeiro parágrafo, provas da materialidade, indícios suficientes e razoáveis da autoria da prática de infrações penais. O que fala? No pedido de instauração do inquérito 4995, a Procuradoria-Geral salientou o quê? Várias coisas, mas vou colocar só os principais.
Desde o início do ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem reiteradamente e publicamente afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai, apontado em denúncia em curso no Supremo Tribunal Federal como líder de organização criminosa, empenhado em romper com a ordem institucional democrática. Aí, o que a gente vê? Que as manifestações têm se identificado em medida que a ação penal 2668 evolui dos seus trâmites. Só que as ações do Eduardo Bolsonaro não podem fundamentar sanções contra o Jair Bolsonaro. Não há identidade, você tem que ter a coerência entre as ações praticadas e o indivíduo que você está imputando a autoria, né? Então, o Eduardo Bolsonaro está lá falando um monte de coisa contra o Brasil, atentando contra o Brasil e tal. Você pode apenar o Bolsonaro? Não. Mas aí, o que que faz? Mas ele não foi apenado pelas atitudes que o filho está praticando nos Estados Unidos. Não, mas a questão é o dele. financiamento. Localizou-se uma transferência de 2 milhões para o filho e entendeu-se que aquilo seria o financiamento para a viagem dele ou para a estadia dele lá, a gente não sabe detalhes, mas vinculou-se as práticas antinacionais que ele tem feito lá nos Estados Unidos com a atuação do pai aqui no Brasil. Aí tá aqui, ó. A autoridade policial passou os fundamentos, ainda que Jair Messias Bolsonaro está alinhado com o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro, praticando os ilícitos que podem configurar, em tese, crimes da coação do curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminal. Então, aí é o seguinte, o Eduardo é a ponta que está se mostrando e o Jair Bolsonaro está junto com ele na prática dos delitos, né? As ações perpetradas pelo Eduardo Bolsonaro e do Jair Bolsonaro é que Jair Messias Bolsonaro estão buscando criar entraves econômicos nas relações comerciais entre Estados Unidos da América a fim de obstar o regular prosseguimento da ação 2668. Né? Então, demonstra que o réu está atuando dolosa e conscientemente de forma ilícita, conjuntamente com seu filho Eduardo Nantes Bolsonaro, com a finalidade de tentar subverter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado estrangeiro. Está entendendo? Então, é por causa disso que, cautelarmente, eles estão dando essas medidas. E aí tem uma série de aquele negócio, peixe morre pela boca, né? Quantas vezes você fala com seus clientes que se a condenação não sair da boca deles, eles têm 90% de chance de serem absolvidos? É por causa disso. Quem fez as provas dos atos e quem fez a interpretação não foi o ministro do Supremo. Foi o Eduardo Bolsonaro, nas publicações dele, que falava o que ele queria. A impressão que eu tenho é que o Eduardo Bolsonaro está certo da impunidade. Ele foi embora para os Estados Unidos e de lá ele está articulando um monte de coisa que poderia caracterizar alguns crimes, certo de que ali ele está protegido. Eu não sei até quando ele vai ter essa proteção, a gente não tem como antever isso. Mas fato é que se ele pratica, e isso eu estou falando hipoteticamente, se ele pratica crimes contra o Estado democrático, contra o Brasil ou contra as instituições brasileiras nos Estados Unidos, ele pode ser julgado aqui no Brasil e sofrer as sanções impostas pela lei. Ele vai ficar lá para sempre? Ok, mas alguma coisa pode alcançá-lo. E ele está realmente certo de que ele vai estar impune lá, e é por isso que ele está com tanta segurança, porque ele está protegido pelo governo Trump, pelo menos por enquanto. E aí o Eduardo Bolsonaro fez uma série de publicações e aqui vem o quê?
No dia 7/7/2025, Jair Messias Bolsonaro realizou postagem afirmando o seguinte, tem o link aqui e tem a postagem. Recebi com muita alegria a nota do presidente, que convivi por 2 anos com o presidente Trump, onde sempre defendemos os interesses dos nossos povos, liberdade de todos. Esse processo na qual respondo é uma aberração jurídica, clara perseguição política, já percebida por todos de bom senso. Agradeço ao ilustre presidente amigo, Vossa Excelência passou por algo semelhante, foi implacavelmente perseguido, mas venceu, parabéns nos Estados Unidos e outros países verdadeiros democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta, obrigando a nos dar exemplo de fé e resistência. Aí, com isso e outras publicações que tem aqui, o Alexandre de Moraes achou que a postura do Bolsonaro estava fazendo ato atentatório à justiça, com ação no curso do processo, porque está forçando determinada decisão do juiz para beneficiá-lo, utilizando subterfúgios não legais. Então, ele enquadrou o Bolsonaro nessa prática e nesses artigos. Com base nisso, ele está apto a deferir as medidas. Aí pode... Isso. E aí, só complementando, isso que Flávio está lendo é a decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes. Está acessível. Está acessível, quem quiser ler, é uma decisão de quase 50 páginas. Mas só esclarecendo que essas reportagens e esses prints dessas redes sociais do Eduardo Bolsonaro estão na decisão, instruindo a decisão que foi tomada. Isso. Inclusive com fotos do Eduardo Bolsonaro. Não a gente fala isso para esclarecer que não é um mero devaneio do ministro. Ele não está achando isso, ele está constatando. E ele colocou os prints de todas os posts que o motivaram a tomar essa decisão, fundado no pedido da Polícia Federal. Não esqueçam disso. Ele não pediu, porque o povo tem mania de falar que Alexandre de Moraes é réu, é vítima, é juiz, é não sei o que em tudo. Não é o caso. Ele está atendendo um pedido da Polícia Federal. E o que ele, enquanto juiz, ele tem que constatar? Os pré-requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Que é o quê? Prisão preventiva detalhando os requisitos que são... quando houver prova da existência do crime, que está nos autos, indícios suficientes da autoria, não fala provas da autoria, indícios, né? Além da necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Nós vamos ver que foi assegurar a aplicação da lei penal, porque há justo receio de que o Bolsonaro monte no porco e desapareça. E ele até cita na decisão dele que já aconteceu com a Carla Zambelli, que é associada ao Jair Bolsonaro. Então, para evitar que com o Bolsonaro aconteça a mesma coisa que a Carla Zambelli, isso... Mas porque fugiu, né? Então, garantia da ordem pública, o que é? Impedir que o réu continue praticando crimes. Conveniência da instrução criminal, o que é? Evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo. Assegurar a aplicação da lei penal. O que é? Que o cara não fuja. Requisito. Prova da existência do crime. Está aqui. Não é só o crime da ação penal de abolição violenta do Estado, mas ali também já está instruído o processo. Indício suficiência da autoria, que tem também desses novos crimes. E a fundamentação, que é a fundamentação jurídica que ele vai colocar. Então, o que fala é isso. E aí o 319 do CPP é o que permite, ao invés de você aplicar a pena de prisão preventiva, você aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva. Que foi a que fundamentou as cautelares, que nós vamos comentar. Isso. As medidas. Isso. Que foi deferido, então, pelo ministro Alexandre de Moraes? Uso de tornozeleira eletrônica por 24 horas por dia, monitorando todos os deslocamentos. Ele não está impedido de se deslocar. Ele não pode sair de Brasília, mas ele pode transitar em Brasília. Ele tem que se recolher às 7 da noite, acho que eu anotei isso, às 19 horas, e de 19 às 6 da manhã ele tem que ficar em casa, na residência dele, em Brasília. Então, ele estará monitorado 24 horas, mas pode sair de casa durante o dia.
né, de 19 às 6, ele tem que ficar em casa. Ele está proibido de deixar o Distrito Federal, ele está proibido de fazer contato com diplomatas, autoridades estrangeiras e outros réus deste processo, principalmente com o filho dele, Eduardo Bolsonaro. Então, ele não pode ter contato com o filho, nem com os outros réus, nem com autoridades diplomáticas brasileiras, nem de nenhum outro país. É proibido de usar redes sociais, direta ou indiretamente através de terceiro, tá? Ele não pode... É aquele que falava do Mauro Cid, que pôs uma conta em nome de um terceiro. De outra pessoa e ficava lá falando. Ele não pode falar nem em nome dele, nem de ninguém. E foram feitas buscas e apreensões na casa dele e na sede do PL. Que eu já sei, que eu vi no jornal hoje de manhã, que apreenderam o celular dele. Não vi ainda o desfecho disso. Acredito que a gente vai saber hoje ou amanhã. Apreenderam o celular dele e um pendrive, $14 mil, mais R$8 mil E R$8 mil em dinheiro. Ele falou na entrevista dele agora R$7 mil. Eu já acho que a entrevista dele agora já está mais ou menos cumprindo a decisão do STF. Porque ele está tratando do processo, tá entendendo? Nós vimos aquela influenciadora lá no Nordeste que foi presa. Pois é, eu ia falar isso agora. E na saída dela, ela deu entrevista desse jeito e... ela já foi presa na sequência. Não sou julgador, mas a primeira avaliação que o ministro vai fazer é se nessa entrevista ele violou. Se eu fosse advogada do Bolsonaro agora, eu ia mandar ele ficar calado. Porque a pessoa sofre uma restrição dessa de manhã, de tarde ele já está dando entrevista, sendo que ele está proibido de ir em rede social. O problema do advogado... Ele tinha que pelo menos refletir sobre isso. Né? Aí vai dar entrevista. Então, assim, se fosse meu cliente, eu já estava gritando. Se ficasse calado, até na audiência teria sido muito melhor. Pois é, mas não fica. O problema que eu vejo, eu sei que seus clientes... Nossa, difícil demais. Aliás, é o seguinte... a diferença do advogado clienteiro é que se o cara falasse tudo aqui que o advogado fala com ele para falar, ele não estava no meio da confusão que ele mesmo se enfiou. Os caras que se enfiam nesse tipo de confusão é porque não seguiram o que o advogado fala. O advogado sabe, fala, velho, não fala isso não. Porque isso aí vai te dar problema, você está indo além da sua liberdade de expressão, você tem a medida judicial aí falando para você não fazer determinada coisa, aí o cara vai no impulso, faz exatamente o que o advogado não queria. Você lembra do seu cliente na audiência que você falou, não critica a agente fulano de tal, porque ela não tem nada com isso, ela fez o trabalho dela. O que o cara fez? Enfim, não vou contar. E aí, pessoal, uma coisa que a gente tem que perceber também é o risco concreto de fuga. Hoje, na hora que eu comentei isso mais cedo, uma colega advogada falou assim, não, mas não tem risco de fuga, porque o passaporte dele está apreendido. Tá, gente, mas a pessoa pode fugir de carro, né? Pode se esconder. Então, assim, como há toda uma articulação com interferência, inclusive, de países estrangeiros, o Alexandre de Moraes, ao fundamentar a decisão, ele entendeu que tinha que colocar essa tornozeleira nele, porque realmente existiria um risco dele evadir. E ele já foi para os Estados Unidos uma vez, ficou lá um tempão, né, na época da posse, ele não veio da posse, então ele teria uma acolhida lá ou em outro país, a gente não sabe, mas a fundamentação é essa. Então, assim, aquele questionamento de que é exagerado, não precisava, né, o cara tá aqui, ok, tudo bem, mas existe um risco concreto. Tem toda motivação na decisão. E o julgador, ele tem que ter cautela ao tomar decisões. Então, não dá para ficar correndo o risco de ter que analisar isso depois que a pessoa já foi embora, né? Tá aí Carla Zambelli de exemplo, que foi embora do Brasil, não conseguiram segurar a tempo e ela tá fora agora e a gente não sabe qual vai ser o desfecho disso. Então, a motivação da tornozeleira, especificamente, eu acredito que seja essa possibilidade de fuga e as questões relativas à restrição dele de conversar com diplomatas ou políticos ou outras pessoas, seria no sentido de evitar uma coação, evitar uma... Isso tudo eu tô falando em tese, tá? Não sei se aconteceu isso. Há indícios de que
né? Não, a coação para mim está claro. Tá, mas é porque como a gente... Assim, mas eu não posso falar que é crime porque eu não sou juiz. É isso que as pessoas... eu não posso falar que o fulano de tal cometeu crime porque para mim é calúnia. O Davi cometeu crime de qualquer coisa que tenha feito. Agora, falar, essa atitude do Davi, em tese, é o crime e tal, aí eu posso falar. Porque, em tese, quem pode imputar a conduta direta é polícia, a autoridade policial, o Ministério Público e o juiz na sentença. Mas, mesmo assim, a gente não pode sair fazendo a difamação da pessoa. Aquele dali é um criminoso por causa disso. O nosso sistema preserva a honra das pessoas. E é por isso, Paulo, eu vou contar o caso aqui que você não quis contar, em tese, só por saber, porque eu fico rindo até hoje. Paulo virou pro cara e falou assim, você vai ficar em silêncio. Você não vai responder nada de ninguém. Você vai só falar, se for falar o seguinte, você fala seu nome, e você vai falar que você vai exercer o seu direito de permanecer calado, né? Aí não fala nada da gente, porque vai ficar ruim pra você. Aí Era uma fiscal. O juiz vira pro cara e fala assim, tudo bem, seu fulano, tudo bem e tal. O senhor vai responder? Dependendo da pergunta sim, dependendo não. Já começou ali o cara não aceita. Aí falou, o senhor conhece a fiscal tal? Ela falou, conheço, sabe que a mulher é feia pra caramba, não sei o quê, tá. E pra mim ela é mal amada, por isso que ela tá fazendo isso comigo, por causa disso. Falou a meia hora mal da mulher. O juiz só olhou toda aquela defesa da Paula, que estava falando que não tinha nada pessoal, que ele não ofendeu a mulher. Então, se não tivesse ofendido, ali o juiz já ia abrir um novo processo contra o cara. Então, a gente vê às vezes a atuação dos advogados e é foda, tá entendendo? Os caras são muito bons. Mas, por exemplo, o advogado daquele que foi o ministro das Forças Armadas. O cara vira pro advogado no meio da audiência e fala assim, isso não estava combinado não, né, doutor? Da gente falar assim, se eu me perguntou isso, não estava. Pô, acha que lá é um ambiente informal que ele está acostumado e tal, e que pode falar. Isso aí o cara prega e vira uma informação relevante para o processo que toda a tese dele não tem confiabilidade nenhuma, que estava combinado. E eles estavam agindo como combinação, um rindo para o outro e tal. Na época eu até falei no programa que eu achava, gente, é muita zoeira os caras fazerem isso. Eles têm alguma coisa que eles estão preparando para desqualificar esse julgamento. Você lembra que eu falei isso no programa? E era justamente já essa questão do Bolsonaro da ingerência inconstitucional nesse ponto específico do Trump. O Trump pode fazer a questão de taxa e tal vocês estão subsidiando o açúcar, então eu vou botar taxa no açúcar. Agora, eu vou botar taxa no açúcar porque o seu sistema jurídico está condenando meu amigo? Aí virou zona. Por mais que eu esteja feliz com o sistema jurídico nesse aspecto, sob o seu ponto de vista, é que a instituição está andando para punir uma pessoa importante. Ponto. E o que aconteceu hoje é um fato histórico. É a primeira vez que acontece isso no Brasil. Ponto. Então, isso daí é um excelente para a instituição. Agora, tem questões que a gente levanta, tem 20 anos, não é do Bolsonaro, não, que o processo autoritário não permite o exercício da ampla defesa de forma plena, tá entendendo? Isso tem nada a ver com o Bolsonaro. É ele que está apanhando agora, mas nós já apanhamos disso, né, Paulo? Tem mais de 20 anos, eu tenho 30 anos de advocacia. É muito. Nos primeiros anos que eu advoguei, eu era só advogado privado. Então, eu sei o que é você se submeter à defesa de pessoas que são vulneráveis socialmente. E aí o judiciário funciona de outra forma. O que eu vejo como situação benéfica para a gente aprimorar a instituição judiciária, e aí não é da forma que eles estão tentando, que tem que ser pontual através de uma revisão e tal, eu acho válido. Agora outra coisa que é importante a gente falar também,
coisas né, que vêm à tona. A questão da presunção da inocência, eu acho que tem que ser discutida. O contraditório e a ampla defesa tem que ser discutida. Mas é importante saber também o seguinte: é uma liminar, foi emitida pelo Alexandre de Moraes, mas vai a julgamento, segundo o UOL Notícias. A decisão será submetida a julgamento na primeira turma, que decidirá se a mantém ou revoga. Então, antes que se fale que ele não teve a oportunidade, né, de se defender ou eventualmente não terá, ainda vai para a aprovação da turma. Então, apesar de ter sido uma decisão liminar proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, ainda haverá discussão sobre ela e eventualmente pode haver algum tipo de revogação ou alteração na decisão diante dessa possibilidade. E a gente não pode esquecer de dizer também, quando a gente fala de devido processo legal e etc., que a gente está tramitando no Supremo Tribunal Federal porque trata-se de uma tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. Por isso está no STF. Né? Além de tudo, o Bolsonaro é ex-presidente da República. Então, no meu entendimento, não há que se falar em presunção de inocência porque não se trata de uma prisão por condenação. Ele está sofrendo restrições à liberdade dele, ele não está preso, né? Ele está sofrendo uma restrição com a tornozeleira eletrônica porque ele tem praticado atos que ferem o devido processo legal. Ele está tentando, segundo o entendimento do Alexandre de Moraes, interferir nas investigações. Aí você foi no ponto exatamente que eu tinha até esquecido disso. Mas ele não está condenado, não transitou em julgado, contra a presunção de inocência. Por isso que a medida cautelar, que estão dentro do artigo 319 lá do CPP, e baseado no artigo 312 também, com fundamento ali, tem que ser motivadas e são exceção. Você vê que mesmo o cara que é pego em flagrante, depois o juiz tem que converter a prisão em flagrante dele em prisão preventiva. No caso aqui, o que é? Ele, através de atitudes dele mesmo, que foram constatadas pela Polícia Federal e ratificadas pela PGR, fizeram um pedido ao juiz que falasse assim: Excelência, ele está fazendo isso, isso, isso. Dá para encaixar isso liminarmente ou provisoriamente nos requisitos do artigo 312 Exato. E aplicar na verdade eles pediram até prisão, e aplicar, se for o caso, alternativamente, as medidas de segurança do artigo 319 do CPP, o juiz faz essa análise, viu se quem tinha pedido podia pedir, se existia processo e tem fundamentos no processo dele para evitar justamente que se tornasse uma perseguição, motivar cada um daqueles e falar dentro da motivação a proporcionalidade da medida que foi colocada ao suposto irregularidade que ele praticou. Então, é aquele negócio. A tornozeleira que vai colocar não é um objeto de humilhação, não é para humilhar o presidente. Tanto que na decisão do ministro, ele ainda coloca para que a Polícia Federal tenha o cuidado de não expor a imagem do ex-presidente. Está entendendo? Porque em épocas passadas, em Curitiba, a gente via que fazia-se um circo com cada um dos que eram presos. E aí vai bem dentro daquilo que você fala direto. O cara está preso. Tá, a medida correta é a prisão, é a medida cautelar, é isso, aquilo, aquilo outro. Mas não é o atentado à dignidade da pessoa humana que está lá. Então, o Bolsonaro, por menos que eu goste dele politicamente, eu tenho, para não me igualar àquilo que eu acho que está errado dele, eu tenho que preservar os direitos dele de não ser humilhado, de continuar. Ele é uma pessoa muito importante do cenário político brasileiro para determinado grupo. E para outros também que combatem aquilo que ele faz. Mas combatem, e o combate legítimo é politicamente, não é pessoalmente. Eu não concordo com determinadas hostilidades que são
feitas nem contra Não o Bolsonaro concordo também. e nem contra o Lula também, nem contra E agressões pessoais também eu não aceito, eu não admito e não faria. Eventualmente, na época das eleições que está sendo disputado, a gente até vê que há excessos, mas aí estão plenamente... Mas dando uma opinião sobre o que você disse, Flávio disse que ele é uma pessoa importante no cenário político. Para quem o apoia, eu não acho, não. Eu acho que ele é importante para todo mundo. Até para quem não o apoia. Isso. Porque ele tem essa posição, essa oposição forte que é necessária. Né? Para a democracia existir, tem que haver oposição. E ele é a oposição hoje, ele representa isso muito bem. Então tem que ser um cara respeitado. Não pode achincalhar a imagem dele. Mas não foi assim que aconteceu. Eles foram na casa dele. As imagens que tem, infelizmente, são da imprensa sobrevoando. Você vê que a Polícia Federal foi super cuidadosa. A imprensa que, para variar, exagera. Mas ele não foi exposto. Ele que se expôs depois, que ele foi lá dar entrevista. Mas ele foi, ninguém obrigou. E não foi a polícia. E aí vai ser responsabilizado, se houve alguma exceção, pela própria boca dele. Eu não vi a entrevista, então não sei nem falar se vai ter alguma consequência. Eu acho que houve. Mas nós também não estamos num país que o direito de espernear é a todo mundo. Isso é a democracia. A única coisa que eu sei é que ele falou que foi uma suprema humilhação, entre aspas. Não era o objetivo. Eu estava falando do Bolsonaro, que é o seguinte, eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ser um grande reformador das instituições brasileiras, tá entendendo? Não acho que porque a gente é de esquerda, que a gente não vê que as instituições brasileiras precisam de reformas, tá entendendo? Não é isso. A única coisa que a gente acha é que precisa de reforma no sentido de acolher todo o povo brasileiro e de não continuar com essa política que é, inclusive, encampada pelo judiciário, de restrição dos direitos quando o orçamento, ou então o executivo, ou então a União, ou os estados, não dão conta de atender a toda a população. Nós ainda raciocinamos com a ótica da Constituição anterior. Uma lógica que, vão restringir o direito do cidadão para adaptar à política pública que o Estado desenhou. Isso está errado. As instituições, inclusive o judiciário como instituição que tem que resolver todas as questões levadas à justiça, tem que se atentar a isso. O corte que eles estão fazendo de acesso à justiça está prejudicando as classes menos favorecidas. Então o judiciário tem tido políticas excludentes das ações públicas. Mas não é de má fé. Não é o desembargador ou o juiz liga, não, vou foder quem hoje? Pensa assim, não, ele dentro de uma ideologia, dentro do convencimento que fizer melhor orçamento público pequeno, então a coxa menor, então a gente tem que adaptar, aí ele julga naquela doutrina de que mandioca pouco, meu pirão primeiro, não é isso? Lembrei do Dr. João Guerreiro que fala esse ditado comigo. E é desse jeito, então as instituições têm que ser reformadas para atender a população. Isso daí é esquerda, é direita, pode seguir mais intervenção no mercado ou menos intervenção no mercado, que é a política de extrema esquerda, extrema direita. É isso. Mas vem o comportamento, as ideologias comportamentais que vão acabando seguindo cada uma. Mas dá para conviver esquerda e direita no Brasil em tudo. Mas não dá para a gente isentar multimilionários de qualquer tipo de imposto, inclusive imposto de veículo, e taxar quem ganha até R$5.000 por mês. Isso daí é economicamente inviável. Só voltando à questão do Bolsonaro, eu acho que a gente não pode esquecer que de 8 de janeiro, para cá, muitas coisas contribuíram para que se chegasse a esse desfecho de hoje, que é esse pedido dessas medidas cautelares. Dentre elas, 2 coisas que me preocupam muito, que ferem a soberania do Brasil e que são extremamente graves e preocupantes. Primeiro, o Trump mandar uma carta para o Lula dando ordens que, no entendimento dele, tem que ser cumpridas pelo governo brasileiro. Isso é um absurdo e isso a gente sabe que é a articulação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, politicamente, tanto o Jair Bolsonaro quanto o Eduardo Bolsonaro têm uma força
impressionante junto ao presidente americano e isso é perigoso para a soberania nacional. Segunda coisa que me preocupa, eles pediram e conseguiram manifestações a respeito da aplicação da lei Magnitsky aqui no Brasil para punir Alexandre de Moraes por atos que ele pratica no exercício da profissão dele. Então, Alexandre de Moraes, fazendo o que é obrigação dele, corre o risco de ser punido internacionalmente por uma lei americana por atos que ele pratica aqui. Então, essa articulação política é a minha preocupação, né? E eu acredito que seja a preocupação deles também. Deixar Jair Messias Bolsonaro com acesso às mídias sociais, às redes sociais e ao diálogo liberado com os réus e demais agentes públicos que articulam isso e pactuam do entendimento dele, para mim, no meu entendimento, atinge, não vamos dizer que atinge, né? Ameaça a soberania nacional e a democracia. Inclusive, nós temos um programa falando sobre a lei Magnitsky. Isso. Né? Você falou muito bem lá, tá muito linda lá também. Falei. Gente, aí é o seguinte, inclusive, vale a pena ler a decisão do Alexandre de Moraes, nesse caso, porque, inclusive, eu falei aqui, ó, pega uma fala de Abraham Lincoln, que fala o seguinte: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Independência judicial constitui um direito fundamental dos cidadãos, justamente para você saber que o juiz natural vai ser imparcial. A Constituição brasileira fala da independência do Poder Judiciário em defesa da Constituição brasileira, e a história do Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito, seja inimigos nacionais, seja inimigos estrangeiros. Um país soberano como o Brasil sempre saberá defender a sua democracia e soberania. E o Poder Judiciário não permitirá qualquer tentativa de submeter o funcionamento do STF ao crivo de outro Estado, por meio de atos hostis, derivados de negociações espúrias e criminosas de políticas brasileiras com Estados estrangeiros. E aí, o que a gente tem que pautar é o seguinte: não foi um organismo internacional que o Brasil teve acesso e a ampla defesa e contraditório lá, como a Comissão de Haia, de Justiça de Haia, ou a ONU, tal, que falou. Que aí você faz o processo e fala: ó, eu acho que o seu processo está discriminatório, está demais. E aí o Brasil seguir, porque aí teve o direito de defender. Não, foi uma decisão do Estado americano com base em fofoca. É isso aqui, pra gente que é do direito, é difícil até da gente digerir. Porque é o seguinte: vai um cara lá que é inimigo público aqui da sociedade brasileira, porque está sofrendo um processo criminal junto com o pai dele, e vai lá e fala com o Trump: ó, nós estamos sendo perseguidos lá e tal, ajuda aí. Aí o cara vai como chefe do Estado americano e faz isso. Isso é grave. Isso tira até a legitimidade de qualquer tipo de crítica por parte do Estado americano. Eles que se falam grandes democracias. E, gente, outra coisa, quando o governo americano interfere no Estado brasileiro dessa forma, prejudica-se o cidadão brasileiro. Não é só o cidadão brasileiro que apoia a esquerda, não. Vocês têm que ter isso em mente. Lesa pátria é um negócio que atinge todo mundo e prejudica todo mundo. Pensem friamente, o empresariado ou o agro, pensem friamente no impacto que as decisões de Trump podem ter no seu negócio, na sua economia, no trabalho que você exerce, e, enfim, na sua vida econômica e financeira, se realmente o que ele está ameaçando fazer venha a acontecer. Não adianta torcer para que isso aconteça, porque vai prejudicar o Brasil inteiro. Não vai prejudicar só a esquerda. E não adianta querer que a esquerda se ferre, para não falar outra palavra feia.
Porque ferra todo mundo. Então não adianta, a gente não pode torcer para o Brasil e para o buraco, não. É claro que não. Até porque nós somos brasileiros, mas o só povo temos torce, aqui. tá achando lindo. Eu queria agradecer a você que está ao vivo aí. E vocês não mandaram pergunta nenhuma, gente. Quando quiser, pode mandar que a gente responde. Ou então pede para alguém para ajudar. Estou monitorando aqui, mas... Você vê nas páginas 42 e 43 da decisão, ele fala especificamente o que quer falar. Além disso, outra coisa que nós advogados olhamos nos mandados dos juízes é a extensão, porque o oficial, o policial, oficial que eu falo é o oficial da lei, o policial que vai lá cumprir a determinação, ele tem que cumprir nos limites da lei. Então, olha como é que é. Proibição de ausentar-se na comarca com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 19 horas até as 6 horas da manhã. A comarca, no caso, é Brasília e Distrito Federal. Federal, De né? segunda a terça-feira, integral nos fins de semana, feriados e dias de folga. Ou seja, dia que não foi útil, ele tem que ficar o dia inteiro em casa. Isso. O réu Jair Messias Bolsonaro deverá indicar o local de seu domicílio onde deverá permanecer conforme o monitoramento. Ou seja, ele vai indicar em qual residência que ele vai estar. O equipamento de monitoração eletrônica deverá ser instalado imediatamente mediante sua condução pela Polícia Federal para a instalação do equipamento pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Então, até falou que era para fazer naquela hora, já era para pegar o meliante e levar direto. Por isso que ele já foi levado direto. Isso. Quem acompanhou de manhã viu que a Polícia Federal chegou na casa dele de manhã, teve uma imagem aérea, e aí ele já foi de lá e já foi deslocado para a instalação do equipamento e já saiu dando entrevista com o equipamento no pé. Proibição de aproximação e acesso a locais, sedes de embaixadas e consulados de países estrangeiros. O réu Jair Messias Bolsonaro deverá respeitar a distância de 200 metros do repetido local. Porque distância ou é objetivo ou então não vale nada. Próximo, então, é 200 metros. Proibição de manter contatos com embaixadores ou qualquer autoridades estrangeiras, bem como os demais réus investigados das ações penais tais e tais, inclusive por intermédio de terceiros. Aí é aquele negócio. A própria entrevista pública, ele já está entrando em contato com vários dos réus. No meu entendimento... esse negócio... E a busca, essa entrevista proibição de problema. utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros, busca e apreensão domiciliar, busca pessoal, que foi o que fez, busca e apreensão pessoal, né? E aqui, ó. A autoridade policial responsável pelo cumprimento das ordens judiciais deverá evitar a exposição indevida do réu, especialmente no cumprimento das medidas de condução à CEAP-DF e de busca e apreensão, abstendo-se de toda qualquer indiscrição, inclusive midiática. Aí é aquele negócio. Mas tentou o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão. Aí, gente, é aquele negócio. O juiz também não descumpre a decisão dele também, não. Ele também está distrito. Então é o seguinte, se o Bolsonaro não descumprir as medidas, não há motivo. E é isso que às vezes as pessoas veem, o cara foi preso, o advogado foi lá e soltou. Porque no entendimento do juiz, por exemplo, uma entrevista dessa, ele pode falar, isso daí já é um descumprimento, porque com a entrevista ele já entrou em contato com todos os réus. Sabe lá se mandou algum tipo de mensagem cifrada? Então decreta a prisão dele. Aí o advogado vai lá e fala assim, não, excelência, isso daí é normal, o cara é político, ele tem o direito disso, a população tem o direito de ser instruída, de ouvir a posição dele, todo mundo quer e tal. Então não é descumprimento. Ah, não, beleza, tem razão, eu vou revogar a medida. É isso que nós, advogados, fazemos. A gente mostra para as autoridades judiciárias outras formas de enxergar a questão. Por isso que não é uma coisa certa, igual determinados conhecimentos. Por exemplo, engenharia. O cara tem o conceito técnico do que é uma parede. Né? Então, isso aqui é uma parede. Aí se eu falar assim, não, isso daqui é um murinho. O cara vai falar, murinho não é. Agora, cor, por exemplo. Isso daqui é verde água ou é azul piscina?
Entendeu? Isso aí são coisas que não têm definição, que é a percepção de quem está vendo. O direito é cheio disso, de percepções de quem está julgando. Então, isso aqui é o quê? Verde água ou azul piscina? Pô? Azul. Entendeu? Mas ninguém se encontra O que a gente está querendo dizer é o seguinte, que o direito ele permite interpretações. Né? E aí as interpretações aqui, vocês estão ouvindo a minha do Flávio, mas pode ter N outras possibilidades. E o fato da gente acreditar que essa entrevista foi perigosa não quer dizer nada, só quer dizer... Se fosse meu cliente, eu falava pra cá. Se fosse meu cliente, estava amarrado, porque eu ia ficar muito nervosa. Mas o advogado não consegue fazer isso, porque por mais que a gente queira, você não consegue amarrar o seu cliente na sua visão. E isso que faz o cara se enfiar em tanta confusão. Pois é, mas enfim, o que a gente quer dizer é que demanda interpretações, a situação aconteceu hoje, o que a gente tem de notícia por enquanto são essas, né? Acredito que o desfecho vai ser ao longo da semana que vem, porque né, hoje já é sexta-feira, e a gente vai trazendo as atualizações à medida que os fatos forem acontecendo. Queria pedir vocês para curtir, clicar aí no sininho, se inscrever no canal, divulgar pra gente, mandar para a família, para os amigos, enfim. E principalmente agradecer você que está aqui nos assistindo e dizer que só mandar que a gente obedece. Eu queria agradecer ao David. Aparece aí na câmera, Davi, faz uma... Como é que ele vai aparecer, gente? Não, entra aí na frente da câmera da Paula. Davi é nosso companheiro aqui. Ele que é do estúdio. Ei, gente, é um prazer estar com vocês aqui. Profissional maravilhoso, que a gente deve muito do sucesso do canal aí. Acompanhem nosso canal, curtam, comentem, compartilhem e mandem os assuntos, porque aqui tem 2 profissionais prontinhos para atender vocês. 3, né? Você também. E eu tô aqui junto também. Legal, é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima. A gente vai continuar gravando ao vivo, hein? Fica aí ligado.